Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 6. Dando continuidade a esse culto santo ao Senhor, nós sabemos e cremos que Cristo está em nosso meio. Você crê, irmão, que Cristo está em nosso meio? Estamos adorando ao Cristo, Deus vivo, poderoso, que sonda os nossos corações, que recebeu a nossa adoração até aqui. E qual foi a qualidade da adoração que o Senhor Jesus recebeu até aqui? Eu não sei, mas o Jesus que anda em nosso meio sabe. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso número 6. Diz assim a palavra do Senhor, dando continuidade a esse livro de Malaquias, o terceiro domingo. Verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Oremos. Deus poderoso, nos colocamos diante dessa palavra, Senhor, de exortação que vem sobre nós nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Que teu Espírito nos quebrante e nos leve, Senhor, a um profundo arrependimento. Todos nós, Pai. Que cada um de nós seja visitado no grau de frieza em que nós nos encontramos ao te adorar. E que o Senhor tenha misericórdia e nos resgate, nos eleve, nos traga de volta, Senhor, para que possamos te adorar com todo o nosso ser. Tenha misericórdia de nós. Nos visita nessa noite. Deus, nos livra de toda distração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar a ouvir a palavra. Retira a dor, o cansaço, as preocupações. Repreendemos toda a força do diabo, que venha gerar em nós cansaço, sono, mas nos ajuda a estar atentos à palavra. Torna o nosso coração propício, ó Deus, à tua palavra, que a tua palavra entre em nosso coração e dê fruto para a tua glória. Que todos nós possamos ouvir a tua voz hoje, Senhor, falando conosco pessoalmente e como igreja. Que nós sejamos
mudados e transformados. Que essa palavra fale conosco, assim como falou com esse povo, através do profeta Malaquias. Obrigado por essa noite, Deus. Em nome de Cristo, amém. Os irmãos podem se sentar. Teria ainda mais alguns versículos dessa película de hoje, que vai do capítulo 2, aí do verso 1 a 9. Se Deus permitir, eu pretendo entrar nesse texto também. Eu gostaria de começar hoje com uma pergunta muito importante para o nosso ensino de hoje. Você, irmão, irmã que está me ouvindo hoje, você tem plena convicção do amor de Deus por você? Cada um de vocês, do jovem, mais jovem ou mais velho, você tem convicção do amor de Deus por você? Você sabe que Deus te ama? Você tem certeza absoluta que Deus te ama? O amor de Deus por você é um fundamento inegociável. Você tem essa convicção? Você entrou aqui hoje com essa convicção? A aliança que Deus tem com o seu povo através de Cristo é a sua aliança. Você tem a convicção que você tem uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus, você entende os benefícios dessa aliança? Você entende o que Deus fez por você? Quando Ele enviou Cristo para morrer por você, você entende o que Ele fez? Você tem convicção que Deus te ama? E por que Ele te ama? Porque Ele enviou seu Filho para morrer por você. Você pode dizer com sinceridade, o Salmo 126, no verso 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficaram cheios de alegria, porque Deus fez coisas maravilhosas por eles. No verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, eles mesmos diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode dizer isso? Que Deus fez grandes coisas por você, e por isso você está alegre, você entende que Deus fez grandes coisas por você? Você entende a honra, o privilégio de ser cristão, você entende isso, irmão? Isso está presente no teu coração, a realidade da aliança governa os teus pensamentos, governa a tua vida, as tuas decisões, a maneira que você vive lá fora. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos em Lucas 7:47. Ou melhor, vamos ler a partir do verso número 36. Eu sei que a gente já vai ler bastante texto hoje. Lucas 7:36. Enquanto você adorou o Senhor nessa noite, irmãos, houve em teu coração um senso de gratidão, que você foi muito perdoado para estar aqui. Porque é quando a gente esquece essas coisas que a nossa vida espiritual começa a ruir. Olha o que diz Lucas 7:36. Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Convidou quem? Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. A pergunta aí: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e tu não me deste água para os pés.
Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? A quem muito foi perdoado, mais amou, mais demonstrou gratidão, mais demonstrou serviço. Você foi muito perdoado ou você foi pouco perdoado? Porque nós vemos, irmão, que essas duas pessoas aqui, elas prestaram um serviço a Cristo. Simão recebeu ele, deu um jantar, mas prestou um serviço apático, com má vontade, indiferente. Não havia amor no serviço deles, os dois estavam servindo ao Senhor. Aquela mulher não. Ela deu o melhor que tinha. Ela se prostrou aos pés de Cristo, ela beijava os pés. Ela era movida por amor, humildade. Como você tem servido a Deus? Qual que é a tua atitude aqui hoje, nessa noite? De apatia, indiferença, como de Simão? Ou você é como essa mulher? Cuidado, irmão, porque apatia e desânimo espiritual é a ruína do povo de Deus. Toma cuidado. Porque o livro de Malaquias está mostrando aqui um povo, sacerdotes apáticos, frios, indiferentes. E Deus vem visitar esse povo de coração duro, através do profeta Malaquias. Um povo que esqueceu da aliança, esqueceu o que Deus fez por eles, esqueceu das promessas escatológicas. Deus vai ter que vir falar com eles para lembrar eles. Talvez Deus está vindo aqui hoje falar com o povo também de coração duro, indiferente. Um povo que vem para o culto e já pensa, mas essa aqui canseira. Simão Roque vai pregar, que canseira. O pastor quer conversar depois do culto, que canseira. É um povo indiferente, um povo frio. E quando um povo está assim, com o coração duro, indiferente, Deus vem falar com eles. E a primeira palavra de Deus no livro de Malaquias é, eu vos tenho amado. A primeira coisa que Deus fala, foi que o pastor Lucas pregou na semana passada, ele diz, eu vos tenho amado. É a primeira coisa que Deus diz para um povo de coração duro, que está aqui hoje, indiferente, aqueles de nós que estão indiferentes, Deus diz assim, eu vos tenho amado. Porque um povo de coração duro, eles esqueceram que Deus ama eles. Eles não se sentem amados por Deus. Eles não veem a vantagem de servir a Deus. Porque se esqueceram da aliança. A sua visão está turva. Então Deus vem e lembra, eu vos tenho amado. E por isso que o povo de Malaquias diz, em que o Senhor tem nos amado? Eles duvidam do amor de Deus, eles não conseguem ver o amor de Deus. É o princípio da queda, irmãos, duvidar do amor de Deus. O primeiro casal no Éden duvidou do amor de Deus. E foi o princípio da queda, duvidar do amor de Deus. Quando a gente não enxerga o amor de Deus, nós não conseguimos amar a Deus. Nós precisamos saber que somos amados, para que a gente possa conseguir amar a Deus. O amor de Deus por nós não depende de nós, mas o nosso amor é resposta ao amor dEle. Em 1 João capítulo 4, verso 19, diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não tem convicção do amor de Deus, você também não ama Ele. Teu serviço para Ele, a tua vida cristã vai ser um peso, vai ser difícil, vai ser chata, o teu serviço vai ser apático, indiferente, de má vontade. Você tem convicção, por isso que eu perguntei, você tem convicção que Deus te ama? Ou Satanás já achou uma brecha no teu coração, e ele já está te convencendo que servir a Deus não compensa. Caminhar com o povo de Deus não tem vantagem nenhuma. E é interessante, porque aquele texto que eu li em Salmo 126, verso 3, é esse povo aqui. Eles disseram, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
É o mesmo povo de Deus. Disseram isso, nós estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas por nós. O Senhor nos ama. Depois vão dizer, lá em Malaquias 1:2, em que o Senhor tem nos amado? No verso 13 vai dizer, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor do Exército, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis ofertas. O que aconteceu com esse povo, com você, que um dia estava cheio de gratidão, e hoje ficar desse jeito, indiferente, é que o seu coração não é mais governado pela aliança. Quando a gente começa a duvidar do amor de Deus, a gente entra numa espiral de esfriamento. Primeiro você começa duvidando do amor de Deus. E quando você duvida do amor de Deus, a tua relação com Deus vai ficar afetada já. Você já não ora com nenhum, você quase já não ora, você já quase não lê Bíblia, não tem prazer nos cultos. Aí depois você começa a desprezar a vocação. O teu serviço a Deus fica daquele jeito, que nós vamos estudar aqui, que é o nosso texto de hoje. O pecado vai se tornando normal e no final você vai estar até insultando a Deus. É uma espiral que começou você duvidando do amor de Deus. Eu não sei em qual ponto você está nessa espiral. Talvez você está nesse ponto de esfriamento na tua relação com Deus. Nenhum prazer na pregação, no culto, nenhum prazer na oração. Aí já começa o desprezo pela vocação, pelo chamado, pelos dons, ao ponto de você dizer que canseira. Olha como que é a adoração, como é a adoração o serviço de um povo apático. Malaquias 1:2, o povo questiona o amor de Deus, eles duvidam do amor de Deus, ingratidão e cegueira. Malaquias 1:7, eles profanam o culto, adoração sem temor nenhum. Malaquias 1:13, o culto é visto como um fardo, eles desprezam a comunhão com Deus. Malaquias 2:10, deslealdade entre os irmãos da aliança, quebra de fraternidade pactual. Malaquias 2:14, infidelidade conjugal e divórcio, violação da aliança diante de Deus. Malaquias 3:5, exploração e opressão do vulnerável. Malaquias 3:8, retenção de dízimos e oferta, agora roubo contra Deus. Malaquias 3:13, murmuração e cinismo espiritual, inútil é servir o Senhor, já estão insultando. Malaquias 3:14, descrédito no serviço a Deus, não vale a pena servir. Malaquias 3:16, há uma esperança, porque aqui é um remanescente fiel. E pior, irmãos, os próprios sacerdotes, que deveriam ajudar o povo a sair desse esfriamento, dessa indiferença, eles mesmos estavam do mesmo jeito. Por isso, a palavra de Deus. Qual que é a maneira de você sair desse esfriamento, dessa indiferença? Depois você fala assim, irmão, realmente eu estou frio. Eu já não vejo a hora dessa pregação acabar. Essa pregação para mim é um enfado. Eu, por mim, nem viria. Continuaria no churrasco que eu estava lá. Falar a verdade para você, eu estou aqui ouvindo, mas estou preocupado com o jogo que está acontecendo. Isso tudo para mim que é um enfado. É uma canseira. Se lembra da aliança, irmãos. Se lembra o quanto Deus te ama. Ele enviou o Filho para morrer por você. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos numa aliança, irmãos, que nos traz benefícios por toda a eternidade. Não perca a visão escatológica de servir a Deus. A aliança nossa com Deus tem que governar o nosso coração, a maneira que nós vivemos. Depois de Deus dizer que ama o povo, lembrar eles a aliança, foi o que a gente estudou no último domingo. Agora Deus vai regular a maneira que Ele quer ser adorado. É interessante, isso aqui remete muito aos 10 mandamentos. A aliança que foi dada lá nos 10 mandamentos. Primeiro, Deus afirma, eu sou o Senhor de vocês, eu resgatei vocês, eu amo vocês, vocês são o meu povo, eu escolhi vocês. Entre todas as nações da terra, vocês são o meu povo amado, o povo que eu elegi, o povo que eu vou salvar, o povo que vai estar comigo em toda a eternidade, um povo que não passará por juízo. Primeiro ele vai falar desses benefícios, mas depois os próximos mandamentos vão regular a nossa relação com Deus, a maneira que a gente deve adorar a Deus. Primeiro ele confirma a aliança, depois ele vai regular a adoração, vai regular o culto. Isso já deveria nos encher de alegria, porque o Deus, Criador de toda a terra, quer se relacionar
conosco. E o melhor, não desiste do povo, né? Ele vem visitar esse povo indiferente para poder resgatá-los da frieza. Olha o que diz Malaquias 1,6. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Agora Deus vai estar regulando o culto, a maneira que o povo deve adorar Ele. Ele vai dizer: o filho honra o pai. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então Deus está dizendo: eu sou o Senhor, Senhor absoluto, como lá em Êxodo 21. Ele está falando: eu sou o Senhor. Ele está dizendo: vocês honram seus pais. E está certo, porque isso é um mandamento. Nós devemos honrar os nossos pais. Quando nós honramos os nossos pais, em última instância, honramos a Deus, que deu o mandamento. Devemos honrar os nossos senhores. E quando nós honramos os senhores, autoridades colocadas sobre nós honramos a Deus, que deu o mandamento. Em última instância, Deus é honrado. Ele está dizendo, mas ele está indo do argumento menor para o maior. Vocês honram o Pai, honram o Senhor de vocês e não me honram. Que sou o Senhor dos senhores. Que sou o Pai de vocês. Que resgatou vocês. Que salvou vocês. Vocês não me honram. Ele vai dizer: onde não honram? No culto. Porque cultuar é honrar a Deus. Aí fica uma preocupação. Como nós temos honrado a Deus? Você fala: irmão, tem honrado a Deus da maneira certa. Será? Porque o sacerdote também está achando. Porque quando Deus fala para ele: vocês não estão me honrando, ele vai dizer: nós não estamos honrando o Senhor, como assim? Então, a maneira que cultuamos, ela diz se nós honramos ou se não honramos a Deus. Deus quer regular a nossa relação com Ele. Ele é nosso Pai, Ele nos salvou, mas tome cuidado, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é santo, é terrível. Se nós vamos honrá-lo, adorá-lo, tem que ser da maneira correta. Olha o que diz Mateus 22:36. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se vamos adorar o Senhor, se vamos honrá-lo, se vamos cultuá-lo, é com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Não é só de corpo presente. Essa é uma palavra para os sacerdotes, mas também é uma palavra para todos nós, irmãos. E Cristo nos fez sacerdotes. Esse momento aqui é um momento de culto, é um momento muito sério, é muito sério. Mas toda a nossa vida é um culto a Deus. Mas fica a pergunta: como nós temos honrado a Deus? E que tipo de sacerdotes nós somos? Somos como Simão ou somos como aquela mulher aos pés de Cristo? Temos honrado ou nos honrado o Senhor? Em Malaquias 1,6, dando continuidade, diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós disseis: em que nós desprezamos o teu nome? Ele falou: Senhor, o senhor está enganado. Nós estamos no culto todo domingo. Quando dá, a gente vem na quinta-feira, no ensino. Mas pedir para vir no ensino, na ceia não dá, mas a gente vem. Dentro do possível a gente participa. Dentro do possível a gente serve. Dentro do possível a gente oferta. Então o nosso coração pecaminoso, quando a gente está frio, ele nos convence que está tudo certo. Então os sacerdotes vão dizer assim: o Senhor, você está enganado. Não fartamos um culto. O Senhor vai responder para eles. Malaquias 1,7. Deus vai mostrar como eles têm desprezado o Senhor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Malaquias 1,8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Ou isso é certo? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Malaquias 1,13. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado. Será? Acho que o leão arrancou 2 pernas do animal, eles levam lá com 2 pernas para oferecer ao Senhor. Ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão?
Eles estavam fazendo tudo, irmão, de qualquer jeito. Ofereciam o pior, desprezando o Senhor. Com a atitude deles, eles chamavam a mesa do Senhor de desprezível. Ofereceis, no verso 7, novamente, diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Olha que Deus diz: nisto que vocês pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A maneira que você se comporta diante do culto, a maneira que você se comporta diante das coisas do Senhor, a maneira que você ouve a palavra, a maneira que você louva, a maneira que você cultua, está transmitindo uma mensagem para o Senhor. Talvez a maneira que você serve está dizendo para o Senhor, em alto e bom som: a sua mesa é desprezível. A igreja é desprezível. A maneira que você louva está dizendo para o Senhor: louvor é desprezível. A má vontade que você ora, você está dizendo: orar é desprezível. As pessoas não têm coragem de dizer isso. Dificilmente você ouve alguém dizer isso: a mesa do Senhor é desprezível. Ir no culto é desprezível. Ficar lá em pé, louvando 3 hinos, é desprezível. Irmão, ninguém tem coragem de dizer isso. Mas talvez é isso que o Senhor está ouvindo dos seus lábios. Quando os sacerdotes faziam as coisas de qualquer jeito, eles diziam em alto e em bom tom que as coisas do Senhor são desprezíveis. Eles estão dizendo que desprezam tudo ali. Quando nós desprezamos o culto, irmãos, não se engane, você despreza o próprio Deus. Quando você despreza a palavra pregada, de maneira que, quando acaba esse culto, eu te pergunto o que foi pregado, você nem sabe. Porque você não está nem aí, você está indiferente. Você está com sono, você nem se levanta, você dorme. Você já entrou numa espiral de esfriamento. Não está adiantando nada você estar aqui, estou só te avisando. Você está achando que Deus vai receber essa oferta? Ainda vai te abençoar? No verso 12, ele diz: mas vós profanais o meu nome, vai dizer. Como? Com as atitudes deles. Quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Olha o que Deus vai dizer: aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Ele falou: pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre todas as nações. Eles perderam o temor. Cuidado com a familiaridade. Nós vamos vindo culto após culto aqui, a gente vai ficando indiferente. Nós estamos diante de Deus. Ele diz: eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vocês perderam o medo. É o que ele está dizendo aqui. Ele: maldito seja o enganador, aquele que sabe o que poderia fazer. Deus concedeu dons para ele, para que ele fizesse, e mesmo assim não faz. Faz de qualquer jeito, faz mal feito, dá o pior, dá o que sobra. Ainda acha que está fazendo muito. Irmãos, enganamos a homens. Mas olha o que ele diz: porque eu sou o grande rei. Maldito seja o enganador. Deus sabe que você poderia servir. Deus sabe que você poderia fazer, mas não faz, porque você considera a mesa do Senhor desprezível. Não seja enganador, irmãos. Dar as costas à igreja é dar as costas ao próprio Deus. Esse verso 13, irmão, ficou na minha cabeça. E dizeis ainda: que canseira! Isso aqui é o raio-x de um coração corrompido. Que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o coração não é movido por amor, gratidão, é isso aqui mesmo. Obediência é um fardo. Santidade é exagero, o culto vira um peso, servir vira um sacrifício. Pessoas frias, elas mantêm o rito, mas não tem mais temor, nem gratidão, mais nada. O culto é visto somente como uma obrigação para cumprir. Então você veio hoje e cumpriu, né? Mera formalidade. E na vida cristã, como é que vai ser? Orações apressadas quando tem,
leitura bíblia mecânica, serviço ao Senhor feito com má vontade, quando faz alguma coisa. E toda santidade, santificação é tratado como exagero. Talvez o ministério você até faz as coisas, mas você está se sentindo enfadado. Nossa, como que eu enfado. Nossa, hoje eu tenho que ser o diácono, ser o último a sair daqui. Que enfado, que canseira. Irmãos, Deus não aceita esse tipo de serviço. Ele não aceita esse tipo de piedade. Ele não aceita esse tipo de adoração. Você está assim? Deus quer te levantar dessa situação. Esse tipo de adoração só vai trazer sofrimento para a sua vida. O verso 8 diz: quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado de ti e será favorável? Ou seja, pega um animal faltando 2 patas e leva lá para o governador. Pega um cavalo faltando 2 patas, leva lá para o governador, dá aí de presente e pede um favor para você ver. Você vai te fazer algum favor? Diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Tipo, se o governador não aceita esse tipo de oferta, quem dirá Deus, que é o Senhor dos senhores? Olha o que Deus vai dizer no verso 10. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas. Eu digo, fecha o templo, para com tudo, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Se o culto não é feito do jeito do Senhor, aí tem o princípio regulador do culto. Se as coisas não são feitas do jeito do Senhor, com integridade, com temor, com amor, é melhor que nem faça. A maneira que nós ofertamos, a maneira que nós servimos ao Senhor, mostra o valor que Deus tem para nós. Culto de qualquer jeito, de maneira fria, indiferente, não traz nenhum benefício. Nenhum. Não se iluda. Quer bênção? Sem temor, sem tremor, indiferente, brincando com as coisas de Deus, isso aqui é bênção. Lá em 1 Coríntios 11 fala sobre a ceia, participar da ceia sem temor. Traz bênção? Traz sofrimento, traz morte. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 11? Deus está alertando o povo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele ama o povo. Porque ele ama o povo dele. Ele poderia simplesmente abandonar o povo, rejeitá-los e acabou. Mas ele ama o povo, é um povo que ele elegeu. Ele não vai permitir que esse povo se perca. Então ele vem através do profeta Malaquias, ele vem com a palavra, com a exortação, para trazê-los de volta. Porque quer abençoá-los. Olha o que diz em Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos entendem esse texto como profético, olhando para o futuro. Quando a adoração ao Senhor, ela se expandiria além dos arraiais de Israel. Esse é o nosso tempo. Cristo fez pessoas de todas as nações e povos sacerdotes diante de Deus. Nós somos o povo de Deus. Porque Cristo, Ele ofereceu uma oferta perfeita pelos nossos pecados. Deus ofereceu uma oferta perfeita pelos nossos pecados. Ele ofereceu o próprio Filho, que lhe custou caro. E se a gente pensa nesse sistema sacrificial aqui, do Antigo Testamento, como uma sombra do que Deus faria, enviando o próprio Filho, aí a ofensa deles se torna mais grave ainda. Porque aqueles animais que eram oferecidos eram sombras, representavam o Cordeiro perfeito, que Deus ofereceria pelos nossos pecados. E como representação do Cordeiro perfeito, eles mandam o aleijado, o cego, o doente, o dilacerado, o pior que eles tinham. Isso torna a afronta ainda pior. Eles queriam dar a Deus o que não custa nada, quando Deus daria o que lhe é mais caro para nos salvar. Irmãos, Deus não ia tolerar isso.
Agora imagina, se Deus não tolerou aqueles que afrontavam o que era sombra, quem dirá nós? Com nossas atitudes, afrontamos aquele que é a realidade. Eles ofereciam aquele sacrifício, mas eles não compreendiam o que Deus ia fazer. Mas nós, irmãos, nós sabemos o que Deus fez. Nós sabemos que oferta que Ele fez. Nós sabemos o quanto Ele nos amou enviando o Seu Filho. É a Cristo que adoramos quando nós viemos nos encontrar neste lugar. Nós temos muito mais luz, nós sabemos muito mais. O nosso pecado, irmãos, é muito mais grave. A nossa indiferença com as coisas de Deus, ela é muito mais grave. A nossa afronta é muito mais séria. O nosso desprezo será muito mais cobrado. Porque nós sabemos muito mais. Quando somos indiferentes, quando servimos com má vontade, quando viemos com essa atitude de que canseira, nós afrontamos muito mais do que eles. Porque nós sabemos o que Deus fez por nós. Ele enviou seu próprio Filho para morrer por nós. E nós deveríamos responder com louvor, com adoração. Mas o nosso enfado, a nossa má vontade, a nossa preguiça espiritual, ela afronta Deus, chamando esse sacrifício de desprezível, sem importância. Olha o contraste, Deus oferece a oferta mais cara, o povo oferece o que não tinha valor. Em Hebreus 10, 28 diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha o 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Os nossos pecados são agravados, irmãos, pelo conhecimento do Evangelho. Culto negligente, adoração mecânica, serviço quando existe, sem reverência, e não servia pior ainda também. Ofertas dadas sem temor, quando são dadas ofertas? Esses pecados não são menores. Você não está ofendendo a Deus menos do que eles. Você está ofendendo muito mais. E você ainda espera que Deus atenda as tuas orações? Você nem espera ouvir dele, filho bom e fiel. Quando você despreza o sacrifício do próprio Cristo. A partir do capítulo 2, agora Deus ele vai trazer uma palavra, uma promessa de castigo aos sacerdotes se eles não se arrependerem. Olha o que ele vai dizer. Agora, ó sacerdotes, Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Ouve o que eu estou dizendo. Todos nós também somos sacerdotes. É lógico que essa palavra aqui ela é mais pesada para aqueles pastores que exercem liderança. Mas todos nós somos sacerdotes. Todo o nosso serviço está sendo avaliado. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. Se o não ouvides, e se não puserdes o vosso coração a dar honra ao meu nome, olha só, irmãos. O problema começa no coração. A solução também começa lá. Tem que haver uma mudança no coração, na atitude. Você tem que compreender que Deus te ama. Você tem que compreender a aliança, o que Ele fez por você. A mudança tem que começar no coração. A gente começar a viver segundo essa aliança, de uma maneira que agrada a Deus. Se vocês, se não ouvirem, se não propuserem em vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha só, amaldiçoarei as vossas bênçãos. A inversão que era para ser bênção virou maldição. Olha o que vai dizer, eu já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que eu vos reprovarei a descendência. Olha só, eu atirarei excremento no vosso rosto. Uma profanação máxima. Vai pegar as fezes dos animais e vai esfregar na cara deles. Vai tornar eles impuros. Excremento dos vossos sacrifícios. E para junto destes sereis levados. Ou seja, os sacerdotes serão levados para fora do templo. Serão expulsos da presença de Deus. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo, eu já estou corrigindo vocês. Mas agora eu trago um mandamento, se arrependam. Mude o coração.
Mude a maneira de se relacionar com as coisas santas, com o culto. Compreenda que a vida de vocês é um culto a mim. Então temam, porque o temor é o princípio da sabedoria. Vivam de uma maneira diferente. Porque senão, eu vou amaldiçoar muito mais. Ele está dizendo para os sacerdotes: eu vou expulsar vocês da minha presença, eu vou tornar vocês impuros, eu vou expulsar vocês do templo, eu vou lançar vocês para fora. Às vezes um ministério está frutífero aos olhos dos homens, mas talvez já tenha sido rejeitado por Deus, amaldiçoado por Deus. Tem muitos ministérios que a gente vê por aí, a maneira que os pastores conduzem as coisas, né? E às vezes parece estar dando muito frutos, né? Segundo a visão do mundo, né? Mas talvez já sejam ministérios rejeitados por Deus. Talvez pessoas que servem ao Senhor, a maneira que elas sirvam, talvez também elas sejam rejeitadas por Deus. Ou talvez você esteja quase sendo rejeitado. Se o ministério não é feito com reverência, será rejeitado. Cuidado, líderes, receberão mais juízo. O verso 4 vai dizer: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não vou cancelar minha aliança, eu vou expulsar os sacerdotes, né? que não devem mais servir diante de mim. No verso 5 vai dizer: minha aliança com o Levi foi de vida e de paz. Ambos lhes dei para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aí ele apresenta Levi agora, irmãos, como um modelo ideal. Olha o tipo de cristão que nós devemos ser. Olha o tipo de sacerdote que devemos ser. Pessoas que tremem diante de Deus. Pessoas que não negligenciam a verdade. Que sabem que estão em comunhão com Deus. Que toda a sua vida é uma vida de serviço a Deus. Que quando você está lá no meio da sua família, você ainda continua servindo a Deus. No teu trabalho, você continua servindo a Deus. Esse modelo aqui de Levi que diz: vive com integridade. Gostaria que os irmãos abrissem Números 25. Números 25, capítulo 1. Números 25, capítulo 1. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas, em que eram feitos sacrifício a seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar a Baal-peor. E por isso o Senhor ficou muito irado com eles. E disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês matem os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal-peor. Moisés e todo o povo estavam ali chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas, um tal de Zinri, filho de Salu, ele levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar, o neto do sacerdote Arão, viu isso, ele levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, que já tinha matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Olha o que diz agora, irmãos. Finéias é como eu. Ele não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu na minha ira não destruí os israelitas. Ou seja, ele livrou o povo da ira. O verso 12 diz: portanto, diga a ele que faço agora com ele uma aliança de amizade.
Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Olha isso aqui, irmãos. Olha que Deus diz: Finéias é como eu. Imagina o senhor ouvir isso, pastor Luciano. Deus dizer: o pastor Luciano é como eu. Imagina, Júlio, você ouvir isso. Júlio é como eu, o próprio Deus dizendo. Dizendo para você, Fernanda, Fernanda é como eu. Por quê? Porque ele não tolera o pecado. Não tolera a profanação do meu nome. Ele livra o povo do pecado. Ele faz o povo se afastar do pecado. E é com esse tipo de sacerdote que eu tenho aliança. Você nessa noite é como quem? Você é como Finéias? Ou você é como esse tal de Zinri aqui, filho de Salu? O povo estava lá morrendo, sofrendo por causa daquele pecado, e ele estava lá indiferente. Estava lá no meio do povo indiferente, fingindo que não era com ele. Dormindo, indiferente. Pecando, indiferente. Zombando da santidade de Deus. Zombando do sofrimento do povo. Indiferente, estava lá no culto dormindo lá, indiferente. Finéias não, estava lá quebrantado, temendo, querendo agradar o Senhor, sofrendo junto com o povo de Deus. Você é como quem nessa noite? Como Zinri, filho de Salu, como Finéias, filho de Eleazar. Finéias é o perfil de um verdadeiro sacerdote. E por quê? O capítulo 2 de Malaquias, no verso 6, diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a justiça não se achou nos seus lábios. Malaquias 2,6, tá, irmãos? Andou comigo em paz e em retidão. Ou seja, o verdadeiro sacerdote, aquele que realmente serve o Senhor, ele ensina a verdade, ele vive a verdade, ele tem a verdade nos seus lábios. E da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar instrução. Porque ele é mensageiro de Deus. Em algumas versões, ele é anjo do Senhor. Ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele tem a palavra de Deus na sua boca. Ele não só ensina, ele vive essa palavra. E o povo deve buscar nesse líder, conhecer essa palavra, conhecer a vontade do Senhor. Porque quando esse líder prega a palavra, o texto diz, ele é mensageiro do Senhor, é como um anjo do Senhor falando. É como um anjo do Senhor exortando, querendo te levar ao arrependimento, querendo te arrastar dessa cegueira espiritual. E você deveria desejar ouvir essa palavra, ouvir com atenção, ficar atento ali, anotando. Como aqueles crentes de Bereia, atento, se batesse o sono, você levanta, joga água no rosto, porque é o Senhor falando, você não quer perder uma palavra sequer. Porque é Deus falando. Porque você tem direito de buscar conhecimento através do líder, você pode exigir isso dele, conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus. E o líder vai te ajudar a te livrar do caminho do pecado, porque o caminho do pecado, irmão, ele traz sofrimento. Ele faz a gente sofrer. Esse é o perfil do verdadeiro sacerdote. É isso que aqueles sacerdotes deveriam ser. É assim que os seus pastores devem ser. E vocês não devem aceitar pastores que sejam menos do que isso. Não devem aceitar. E uma vez que eles agem dessa forma, vocês devem se submeter, porque quando eles pregam a palavra de Deus, eles são como anjos do Senhor. Deus está dizendo, são mensageiros do Senhor dos exércitos. Deus falando através da boca deles. Assim como Deus estava falando através da boca do profeta Malaquias. Rejeitar o que Malaquias estava falando era rejeitar o próprio Deus. E vocês acham que aconteceu o quê? Ele já estava ali numa berlinda danada. Deus está falando, eu vou avisar mais uma vez. Vocês rejeitaram, vocês acham que ele teria
alguma outra palavra para eles, é o mesmo Deus falando, irmãos. Se o que eu estou falando aqui realmente está na Bíblia, é Deus falando com vocês. E se vocês rejeitarem, eu já vou dizer, as coisas não vão melhorar. Ouça essa palavra ansioso, desejoso de entender. Ouça de novo, a pregação é gravada. Esse é o perfil do verdadeiro sacerdote. E também tem um perfil aqui do falso sacerdote, que é a partir do verso 8. Mas vós tendes desviado do caminho. Mas vós tendes desviado, a partir do verso 8, capítulo 2, verso 8 de Malaquias. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tem feito tropeçar muito. Ou seja, enquanto o verdadeiro sacerdote ajuda o povo a não cair, a não errar, o falso ajuda eles a cair, ajuda eles a errar. Tendo feito tropeçar muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais em aplicar verdades. Um sacerdote falso, um falso pastor, um falso líder, leva muitos ao erro, leva muitos a sofrer. Como diz um pregador antigo, doutrina errada leva a vida errada. Quando erramos na doutrina, erramos na vida. Quando o que a gente aprende aqui é errado, a gente vai viver de maneira errada lá fora. A gente pensa que está agradando a Deus, não está. Porque o falso líder, o falso pregador, o falso pastor, ele leva as pessoas a errar. Confunde as consciências, confunde as pessoas. Mas nós não devemos ouvir esse tipo de falso líder. E não só isso. Nós devemos desejar ser verdadeiros sacerdotes. Não só andar no caminho da verdade, mas ajudar os irmãos a andar no caminho da verdade. A disciplina na igreja começa entre os irmãos. Você vê que um irmão seu está errando, você vai ajudar ele para ele não errar. Você tem um compromisso de serviço uns com os outros, por isso que você não sai do culto correndo. Você deseja servir os irmãos, ajudar os irmãos a não errar, ajudar eles a acertar. E quando você observa que eles estão errando, você quer ser um mensageiro de Deus, você quer ser um anjo do Senhor com ele e ajudar ele a acertar o caminho. Você quer servir. Ser um verdadeiro sacerdote, ser como Finéias, filho de Eleazar. Ou se quiser, sai correndo do culto. Seja aí um Zinri, né, filho de Salu. Acabou o culto, sai correndo. Já vai lá o Zinri, filho de Salu, correndo lá. Simão está indo embora lá. Ó. Mas não é o Simão Pedro, não. É o Simão fariseu. Serve de qualquer jeito. Serve de má vontade. Serve com apatia. É melhor ser aquela mulher pecadora, né? Serve com o melhor que tem, com gratidão, com amor. Irmãos, chegando ao fim, se você tem dúvida do amor de Deus por você, se a aliança em Cristo Jesus deixou de governar a sua vida, lembra de onde caíste. Se arrependa. Volte. A palavra aqui é de um Deus que ama o seu povo e quer resgatá-los da frieza, da indiferença, do erro. Olha como que começa Deus dizendo nessa carta: eu vos tenho amado. Está diante de um povo rebelde, um povo ingrato, um povo que está falhando. Ele olha para aquele povo e diz: eu vos tenho amado. Vocês são um povo que eu amo, que eu elegi, que eu escolhi. Eu escolhi vocês entre todas as nações da terra. Vocês não passarão por julgamento, herdarão a eternidade em mãos. A gente começa, às vezes, com muita alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, assim como aquele povo lá. Mas a terra ali era hostil, irmãos. Tinha muita luta, muitos inimigos, imposto para pagar, sabe? Dificuldade, privação, dor, sofrimento, doença. A dificuldade do dia a dia, injustiça, um monte de sofrimento. E daqui a pouco eles começam a se esquecer das promessas escatológicas e começam a medir o amor de Deus só para as coisas aqui e agora. Aquela doença que Deus não me cura, aquela luta que Deus não me permite passar. De repente, Satanás, ele consegue achar uma brecha e começa a te convencer que Deus não te ama. Porque se te amasse, não permitir que você passasse por essas lutas. E aí ele começa a te convencer que Deus não te ama. E se ele consegue fazer isso, irmão, depois é só ladeira abaixo. Deus começa dizendo hoje para mim e para você: eu vos tenho amado.
Eu amo vocês. Em que Ele tem te amado? Enviou o Filho para morrer por você naquela cruz. Por causa disso você terá vida eterna, felicidade eterna, glória eterna. Daqui um pouquinho de tempo, a gente entra na eternidade e nunca mais sai de lá. Lá não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá morte. Será alegria plena e nós entraremos nesse lugar sem merecer, porque Deus tem nos amado. Deixa o Espírito Santo acender dentro de você esse amor nessa noite. Nós não podemos mudar o nosso coração, mas o Senhor Jesus está em nosso meio. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você crê que o Senhor Jesus está em nosso meio? Ele tem poder para dar vida a corações de pedra nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, Pai. Senhor, o culto é muito sério, Senhor. Tudo que acontece aqui é muito sério. Nós nem merecíamos estar aqui, diante de Ti, adorando o Teu nome. Ó Senhor, por muitas vezes nos esquecemos da santidade deste lugar e agimos com indiferença, com enfado, e nós pedimos perdão por isso. O Senhor inicia, Pai, dizendo que não temos Te honrado e nós reconhecemos que não temos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor haja dentro de nós, dentro do nosso coração. Arranque toda a seta do diabo. Que o Espírito Santo nos convença do Teu amor. E que nós, movidos por gratidão, possamos adorar o Seu nome, agora, no louvor, junto com toda a igreja. Com gratidão, possamos adorar o Teu nome amanhã, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Que o Teu Espírito nos dê poder. Mediante o Teu amor, o Teu poder, nos levantaremos nessa noite. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Porque o Deus Todo-Poderoso falou conosco. Ele nos feriu para nos curar, para nos sarar. Porque Ele nos elegeu em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Pai. Porque de fato o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Nos dê sabedoria os pastores dessa igreja. Para que o culto seja segundo a Tua vontade, Deus. Que a gente não se desvie em nada, nem um milímetro daquilo que o Senhor deseja na Tua palavra. Dê sabedoria aos pastores, para que eles possam conduzir esta igreja como sacerdotes fiéis. E que a própria igreja, cada membro compreenda que todos nós somos sacerdotes. Que temos a obrigação de Te servir com o melhor de nós. Nós Te louvamos, Pai Celeste, por essa noite, por esse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.